pro meu apartamento, outras pra outro apartamento, tranquilo. Aí, na volta, eu voltaria por Madrid, porque de alguma forma, na minha Eurotrip, eu teria que chegar em Madrid. A minha acomodação em Malta começava dia 5 de outubro e acabava dia 2 de novembro. Aí no dia 2 de novembro eu comprei uma passagem pra Roma, seria o primeiro lugar que eu ia conhecer. Passei 2 dias em Roma, depois 3 dias em Verona, depois 4 dias em Paris. Eu planejei tudo isso saindo de Malta, porque Malta, Roma, Roma, Verona, Verona, Paris, Paris, Madrid, que era perto, né? E aí, de Paris pra Madrid eu peguei um ônibus, foram mais de 12 horas, mas assim, super confortável, dormi, tinha várias paradas, tinha o Graú, né, da Europa, tinha internet em todo canto, então foi bem tranquilo. Porém, eu tinha planejado fazer tudo isso sozinha, sim, sozinha. Aí, 3 meses atrás, a Sara falou, eu queria conhecer a Europa, posso ir com você? Eu falei, cara, por que não, né? E aí eu falei, olha, mas já tá tudo fechado, então assim, eu planejei tudo, né? Ela só entrou. E aí a gente se encontrou em Roma no dia 3, porque no dia 2 ela tinha ido pra Florença. Ela já chegou em Roma bem antes de mim, né? E aí foi bem tranquilo. Aí em relação aos gastos da Eurotrip, foi tudo por conta minha. Eu fui montando. Eu tinha uma mala de 20 quilos que eu comprei na bagagem. E meu amigo que me recomendou essa marca, que ele falou que tinha que ser uma marca boa pra aguentar mesmo, porque é muito aeroporto, muito metrô, enfim. Peguei uma promoção, paguei 500 e pouco nessa mala, não me arrependo, porque ela voltou intacta e ela aguentou muita coisa. Porque ela foi com 20 quilos e voltou com 25 quilos. Eu digo que é uma mala pra vida. Tava levando uma mochilinha que eu comprei lá no Paraguai aqui, e no aeroporto de São Paulo ela abriu toda. Aí eu tive que comprar uma outra mochila no aeroporto. Ai, eu vou deixar o nome aqui, mas eu não lembro. Mas ela é muito boa. Fiz Eurotrip pra Barcelona com ela e me serviu muito bem. Ela passa naquele negócio da low cost, então já fica uma dica pra vocês. Não foi barata, mas eu não me arrependo. E aí, beleza, quando eu fui fechar essas outras viagenzinhas, de Barcelona foi a última que eu achei uma promoção e falei, quero conhecer Barcelona. Porque até então eu ficaria em Madrid por 8 horas. Então eu não ia sair do aeroporto. Aí, Barcelona, um hostel. Nunca tinha ficado em hostel. Um hostel de festa. Que pra mim, 3 meses atrás fazia sentido, mas no momento que eu cheguei lá não fez sentido porque minha cabeça tava outra. Foi tudo dentro dos conformes. Eu não gostei da experiência de hostel. Não gostei, sei lá, muita gente diferente. Pra mim não rolou. Mas ok. Barcelona foi a minha primeira viagem assim sozinha mesmo. Não conhecia ninguém. E de começo eu assustei um pouco. Porque tava totalmente sozinha, todo mundo tava em clima de festa e eu tava zero festa. Então eu tive algumas crises, mas passou, eu conheci, fui muito em loja, fiz os meus programas e foi muito bom. Eu voltei pra Malta, né, encontrei minhas amigas e tudo mais. Tinha muitos passeios culturais da escola, que às vezes eu ia sozinha, para ser a única brasileira, para conhecer outras pessoas. Num desses eu conheci a Suia de Taiwan. É muito bom você se colocar fora da sua zona de conforto. Às vezes eu ia sozinha só pra ver, né, pra testar. E acabou que deu certo. Tinha o English Café, que é uma programação que eles têm a semana inteira. Não é da escola, é uma outra agência que faz. E é bem legal, porque cada dia tem uma coisa. Às terças-feiras tem o English Café, que é só de conversação. Eles colocam numa mesa com 5 estranhos de outras nacionalidades e faz todo mundo conversar e se conhecer. Na quarta-feira tem um karaokê nesse mesmo bar. E é tudo tipo assim, 5 euros, 6 euros. Aí tem umas outras programações que eu não fiz. Mas nesse English Café eu fui, acho que umas 2, 3 vezes. E em uma dessas vezes, na primeira vez eu fui sozinha, porque ninguém quis ir. Chegando lá, eu conheci uma menina de Lituânia. E a gente virou amiga. Tipo assim, o resto dos outros dias chamei ela pra ir pra praia, pra sair. E deu muito certo, entendeu? Então eu acho que me colocar nesses passeios aleatórios me fez muito bem. Às vezes eu queria passar um tempo sozinha também. Então às vezes eu acordava cedo e ia pra uma outra praia, sozinha. Levava minha câmera, tirava foto, passava um tempo com os gatos, porque lá tem uma cat village bem legal, que cuidam de gatos da rua. Então, às vezes eu tinha esse tempo só, porque como eu sou filha única, eu sempre me acostumei a ficar em casa sozinha. E lá eu já não tinha casa sozinha pra mim. Então, às vezes eu precisava me colocar na rua pra ficar um tempo sozinha. Teve um dia específico, que é uma história zoada, assim. A gente foi pra balada na sexta-feira e no sábado a gente queria ir pra uma praia mais distante. E a gente dormiu poucas horas e vamos, de ressaca mesmo. Ignoramos a previsão do tempo e fomos para Gozo, que é uma outra ilha em Malta. E tipo assim, cara, não era pra gente ter ido, tá? Porque deu tudo errado. E choveu e, enfim, tava frio. Foi um rolê super errado. E aí o ferry, né, que a gente tem que pegar um barquinho pra ir de volta.
mulheres maltesas brigaram entre si e foi muito tenso, porque elas são muito agressivas. Elas brigaram entre si, tinha criança no meio, tinha cachorro no meio. Então, foi muito tenso e todo mundo começou a gritar. O ferry atrasou quase 1 hora por causa disso, chamaram a polícia. Então, eu fiquei muito assustada, porque eu não gosto de briga. Depois disso, né, isso foi no sábado. E aí eu quis ficar sozinha, porque a minha energia já tava tipo, meu Deus, tá tudo dando errado hoje. E aí no domingo ia ter um passeio cultural pra Marcislok. Marcislok. Não sei pronunciar. É uma ilha lá de pescadores, em Malta, que tem uma feirinha todo domingo, com peixe, com doce, com um monte de coisa. Tipo, como se fosse uma feirinha brasileira nossa, sabe? Aquele cheiro de peixe. Não tinha pastel, né? Mas tinha muito peixe. E aí, essa ilha é muito legal. A gente foi com a escola. E assim, fui sozinha. Cheguei lá, tinha uma colombiana que eu já conhecia. Aí tinha as amigas dela, passei em Marcislok com elas, com as colombianas. Foi muito legal. E todo lugar que eu ia, eu tentava fazer amizade, eu tentava puxar assunto. Eu tentava me interagir, assim. Depois, na volta, a gente tinha lugar onde sentar no ônibus. E aí eu sentei do lado da Suya, que é de Taiwan. E de início eu achei que ela fosse da China. E eu até pedi desculpas pra ela, porque realmente não conhecia, enfim. E a gente veio conversando o caminho todo. E a gente parou em Valetta, que tava no caminho, que é a capital de Malta e tal. Aí eu falei, acho que eu vou querer ficar em Malta. Eu falei, eu também, porque eu não sei e tal. Mas lá o almoço era um pouquinho mais caro, então eu preferia almoçar em Valetta. E aí a gente ficou a tarde inteira lá em Valetta. Voltamos de noite de ônibus, a gente morava na mesma região. Aí a gente descobriu que a gente estava estudando na mesma escola, no mesmo período. E aí foi muito legal. E naquele dia eu lembro que eu fiquei com muita dor de cabeça no final do dia, porque eu falei muito inglês e foi muito bom. A gente tava aprendendo juntas, né? Então foi muito bom. Fiz essa amizade. E aí depois teve um outro passeio cultural, que na semana do Halloween, na semana do aniversário. E ela também foi fazer esse passeio e a gente caiu no mesmo grupo. E aí eu falei pra ela que quando eu tava sentindo saudade de casa, eu comi um miojo de soba que tinha lá em Malta, que era minha comida conforto aqui. E que eu gostava muito dessas comidas tipo yakisoba, essas questões de legumes, né? Uma comida mais oriental. E se ela quisesse um dia comer, a gente tava aí. E aí a gente achou um restaurante chinês, japonês, sei lá. E era muito barato. Eu comi um pratão tipo assim, de macarrão frito com legumes, com carne. E me senti em casa. E ela também. E a comida maltesa eu não experimentei, desculpa, eu não tive coragem. Eles comem tipo assim, de macarrão frito com legumes. Não consegui comer, comi a minha comidinha, cozinhei muito. Levei um valor, né, a mais pra 1.000 euros, dá tranquilamente pra um mês em Malta. Você consegue comprar. É só você ir nos mercados certos, nas fazendinhas orgânicas. Eu também vou deixar o vídeo de. Eu descobri na esquina né, do apartamento que tinha essa fazendinha orgânica. Então eu pegava muita fruta. Lá eu comi muita fruta, muitos legumes. Não é muito caro. Se você comprar em pequena quantidade ali pra semana, dá tranquilamente. E eu preferi gastar com fruta do que com Pringles, né, por exemplo. Então eu colocava na balança, que compensava mais. Mas também não é super barato. Em Barcelona, tipo, eu vi que o quilo de tomate tava 2 euros. E em Malta já tava 4 euros. Então, como é uma ilha, pode ser um pouquinho mais caro. Mas nada assim absurdo. Na casa, né, no apartamento que eu fiquei com 5 pessoas. O quarto com banheiro era dos meninos. Meu quarto eu dividia com outra menina e o banheiro a gente dividia com outras duas, três meninas. Essa parte foi super tranquila, tinha lavanderia, a gente não tinha que pagar a parte pra lavanderia, a gente lavava a nossa roupa, a máquina fazia tudo, não tinha secadora. O apartamento de todo mundo tinha secadora, menos o meu, não sei porquê, mas foi tranquilo. A gente tinha que comprar o sabão líquido pra usar na secadora, papel higiênico, sabonete, e aí eles davam bucha de lavar, né? é, Lavar louça, tinha detergente. E a gente tinha que comprar nosso alimento também, sal, arroz, essas coisas. E aí a gente tinha um espaço na geladeira, no armário, tudo dividido. E muita gente, tipo, de outros intercambistas, deixam. Tinha um pote de chá verde lá que eu ocupei, que alguém deixou. Então eu também deixei algumas coisas lá que sobraram, deixei para os próximos intercambistas. Tinha reciclagem de vidro, plástico, sei lá, que era 10 cents por unidade. Toda semana a gente juntava um monte de garrafa de água, porque a água de Malta é podre, não tem como beber e nem fazer comida, sei lá, eu não fiz comida, eu não confiei na água de lá, porque o meu cabelo ficou
muito ruim com água, então eu não confiei. Então a gente comprava muita água, e aí a gente acabava reciclando tudo junto e comprava mais água, comprava papel higiênico. Então era bem legal essa coletividade. Outra coisa também que tem lá da reciclagem, tipo assim, segunda-feira é reciclar plástico. Aí plástico é no saquinho amarelo. Então tinha tudo isso dividido por quarto, cada um tinha sua função. Se alguém não fazia, outro fazia, pra não deixar acumular, porque também tem regra, tem multa, tem todas essas questões com a escola. Ao entrar no apartamento, você deixa assim, 100 euros de calção para possíveis quebras de regras, né? A multa eu não sei quantos que é, porque eu não cometi nenhuma infração. E é basicamente tudo imposto isso pela escola, então não tive problema. Não pode ter festa, só jantares silenciosos, porque tem vizinhos, né? Enfim. E aí, tinha um estagiário que era responsável pelo meu prédio, que era o Daryl, e de início ela se mostrou muito solícita, depois ela meio que não me respondeu mais no WhatsApp, porque eu era um pouco chata, porque assim, o chuveiro deles é diferente, é como se fosse uma duchinha. Então, nos primeiros dias estavam ok, depois a água quente, a pressão da água quente, né, não funcionou muito bem, e eu fui reclamando, até que chegou no superior do superior e ela conseguiu resolver. Mas não foi um incômodo, assim, foi meio chatinho, mas como tava calor, eu não dependia muito da água quente. Porque eu precisava, né, que isso fosse resolvido. Porque de todo mundo tava prestando, menos o meu. E como eu tive tendinite no joelho, às vezes eu fazia água quente nele pra dar uma esquentada, pra dar uma ligada na dor. Tirando isso, tudo dentro dos conformes. E o apartamento tinha ar-condicionado, eu poderia usar a hora que eu quisesse, que a água que a gente já tava gastando já saía um precinho ali, né? Tipo, 2 euros. Tipo assim, eu uso muita água, eu tomo muita água. E a água de lá é um pouquinho diferente da nossa. Então, ela é um pouquinho, parece que as primeiras águas que eu comprei, eu não sabia a marca. Então eu comprava a marca mais barata. E geralmente era um pouquinho salgada, tipo da Argentina. Quando eu fui pra Argentina, eu tive esse mesmo problema. Então a gente sempre procurava marcas que era da Coca-Cola, que eram águas parecidas com a nossa. Porque realmente a água da Argentina tem muito sódio. Então, às vezes parece que bebe água, mas você sente mais sede. E em Malta eu tive o mesmo problema. Até que eu achei a marca Cristal, que é uma água boa para beber. Só. Porque tem a marca que é excelente para beber. Essa era water, fine water table, tipo, água boa para mesa. Então, não era das melhores, mas foi a única que eu bebia água e me sentia hidratada. Mas eu cozinhava tudo com água comprada, exceto, tipo, macarrão, que eu vou tirar água, ou batata, enfim. Mas dentro dos conformes. Comem mais frango do que carne, mas a carne vermelha de lá é excelente, muito, tipo assim, era de primeira linha, assim, muito boa. Experimentei aquela carne do Japão, que é daquela vaca especial lá, que eu esqueci o nome. Muito boa também. Geralmente eu comia mais comida asiática e também comida árabe, porque eu gosto e me lembrava um pouco daqui, o nosso arroz e tal. Não acertamos muito na marca do arroz de lá, porque o arroz de lá é um pouco mais risoto, né? Mais grudadinho. Até que eu comprei uma marca japonesa, sei lá, que ficou mais soltinho. Como nós tínhamos uma brasileira cozinheira conosco, ela fez arroz carreteiro e galinhada pra gente. E foram uns dias assim que a gente se juntou com bastante gente, que deu 3, 5 euros pra cada um e a gente comeu muito bom lá. Tem feijão enlatado, mas eu não me arrisquei, porque fiquei com medo. Então eu comprei um feijão menorzinho, que foi difícil de cozinhar. Ele era marrom, bem marrom. Eu não gosto, eu gosto de feijão mais claro. Ou feijão preto. Eu deveria ter comprado feijão preto logo. Mas eu comprei um feijão esse marrom estranho, congelei, fiz com uma calabresa deles lá, só pra matar a saudade, pra ter, né, uma comida. Mas basicamente eu comi mais macarrão, legumes com frango, legumes com carne. Fomos numa uma pizzaria muito boa também de lá, provei a pizzaria da Itália. Realmente não precisa de ketchup porque ela é muito molhadinha. Um molho de tomate bem característico. Eu achei uma delícia, de verdade. Enfim, Malta foi isso. Conhecemos várias praias, queria fazer tudo ao mesmo tempo, queria ver muita coisa. Conhecemos pessoas de 20 anos, de 17 anos, de 50, então tinha um mix de idade muito bom. No final todo mundo se ajudava porque tava todo mundo, porque estávamos todos no mesmo barco. Então, eu não senti essa diferença de idade, porque esse era o meu maior medo de com 28 anos chegar lá ter um bando de adolescente. Mas, se você quiser ir em festa todos os dias, Malta tem festa todos os dias. É incrível, assim. O centrão, né? St. Julian's, Spaceville, tem festa, tem balada, tem de tudo.
Já vi alguns casos, né, de bebida adulterada ali, que os caras colocam, mas no meu caso não tive esse problema. Então tem que tomar esses cuidados, porque nós somos brasileiros, né, então a gente tem que ficar de olho. Mas questão de assalto, de roubo, lá, assim, zero, porque super tranquilo, é pequeno, você faz tudo a pé, faz de ônibus. Ah, o ônibus, como que funciona? O ônibus, eu fiz cartãozinho e aí eu ia recarregando e saía mais barato. Em vez de 2 e pouco, saía 1 e pouco. O ônibus lá, depois, na última semana eu descobri que era 24 horas, eu não sabia. E tem o Talinja For Demand, que é um ônibus especial que te leva literalmente em frente da tua casa. Você coloca o endereço e ele te deixa lá. É por um valor a mais, só que sai menos que o Bolt. O Bolt deles é tipo Uber. O Uber lá, eu não sei se tem ou não tem, mas era mais caro, então a gente acabou pegando mais o Bolt. E a gente pegava o Bolt com van de 8 para 8 pessoas. Saiu super baratinho para as praias mais afastadas. E no geral, ali em Malta, nossa região, a gente andava de ônibus. O ônibus funciona super bem. E aí todo mundo fala, ai gente, mas tem muita gente que reclama do ônibus daqui. Mas vocês não sabem a realidade que eu estou inserindo, entendeu? O ônibus de Campo Grande não tem ar-condicionado, não tem nem lugar pra sentar, é todo quebrado, todos os lados. Então lá eu me senti na Disney, porque o ônibus tinha banco almofadado, tinha ar-condicionado, tinha Wi-Fi. Tudo bem, às vezes estava lotado, né, no horário de pico. É uma ilha, então não dá pra esperar muita coisa. Às vezes demorava pra passar, às vezes não passava. Mas isso é normal. Mas o quanto eu precisei, o quanto eu andei, me atendeu muito bem. E dá pra pegar ônibus sozinha. Todos os acessos das praias também tem ônibus. Então, eu achei essa parte super tranquila, até do aeroporto. Então, não reclamo, porque essa é a minha realidade aqui, né? Em Paris, eu peguei muito metrô e funcionou muito bem. Em Roma, não peguei, porque eu fiz tudo a pé e peguei um ônibus só. Em Verona, peguei um ônibus saindo da estação de trem. Foi super tranquilo também. Lá não tem Uber, só tem táxi. Então, compensou muito essa questão. Em Barcelona, eu andei muito de metrô também. Funcionou muito bem. Eu me perdia, depois eu me achava, mas foi, assim, experiência super tranquila. E eu queria muito que tivesse metrô aqui, ou pelo menos um ônibus melhor.